está mais certo ou errado do que outro. Não parte mais para este modo infantil que o amadurecimento vai trazendo, de ver o mundo como uma forma de polarização entre bem e mal, entre bom e ruim, entre certo e errado, entre moral e imoral. O mundo e as pessoas e os coletivos, eles não se dividem a partir dessas polarizações, embora o país esteja passando por um momento de muita polarização, não só política, econômica e social, e isso se reflete em tudo, no dia a dia, nos hábitos. E assim, não é a polarização, é passar a entender as contraditoriedades das pessoas e as ambivalências como um todo, pois pessoas são seres ambivalentes, são seres polivalentes, vivendo em um mundo onde se exige múltiplas funções, múltiplas formas de pensamento. Então, no momento de estar em casa, de cozinhar, de descansar, é um tipo de pensamento que no momento do trabalho vai se exigir outro tipo de pensamento. Então é um redirecionamento. Estar amadurecendo implica muito em reaver esses direcionamentos e saber adequar isso. É um processo muito complexo, é um processo a qual eu acredito que eu venho me empenhando em aprender, em lidar com minhas contradições. Por exemplo, há pessoas que têm muitas discordâncias da família. A própria família é uma grande diversidade, né? Na família, no núcleo familiar, é possível ver pessoas de todos os tipos, de diferentes denominações de vida, de religião, de pensamento, de profissão, e conviver, pois há pessoas que são diferentes e são pessoas boas de conviver, são pessoas que têm inúmeras qualidades e inúmeros pontos em comuns, e aquele afeto e aquele sentimento de pertença que faz com que haja uma conexão, mesmo que cada um pense de uma forma, age de uma forma e veja o mundo sob uma perspectiva diferente. Agora, é importante saber se colocar com muita sutileza em muitos momentos, com muito respeito, mas você não se perde por saber interagir com pessoas que às vezes são de grupos bem diferentes do seu. Por exemplo, há locais no meio de trabalho em que as pessoas precisam se adequar muito ao ambiente de trabalho, mesmo sem sentir aquela sintonia de afinidade mesmo com os colegas de trabalho, com o ambiente de trabalho. Só que há necessidade de se trabalhar naquele ambiente, há necessidade de ganhar o seu sustento. Então, vá se aprendendo a entender as pessoas, a encontrar os pontos em comum e a criar uma afinidade necessária e que passa a ser algo instantâneo com o decorrer do tempo. Obviamente, né, nem Jesus agradou a todos, né? Ninguém vai agradar a todos, ser amigo de todos. Isso é uma coisa que eu pensava muito, principalmente quando eu fui morar em República. De tipo, haviam grupos diferentes dentro da casa onde eu morava, dois grupos diferentes, duas polarizações e pessoas no centro. O que reflete muito a sociedade brasileira, né? Que ela é muito assim. E eu sempre ficava mais ali no centro, mas eu era um centro que tentava dialogar com todo mundo, que tentava estar bem com todo mundo, que tentava ficar mais na paz. E isso me reduziu muito, isso me atrapalhou muito, até mesmo em coisas que eu tinha que fazer fora de casa, pois eu gastava muito da minha energia, dos meus esforços, quando eu fui para a universidade, morar em República, para tentar fazer uma política de boa vizinhança com todas as pessoas. E não quer dizer que eu tenha que ficar buscando estar oposto a alguém. Eu não preciso buscar os antagonistas para definir os heróis, sabe? É uma perspectiva muito cinematográfica, né? Que molda o subconsciente coletivo também. Mas não é bem assim o mundo. Não se trata disso especificamente, mas de se colocar, e às vezes sim é necessário se afinizar mais com quem se possui mais aspectos e traços de afinidade em comum.
seja por questões do bem-estar ou para que se possa facilitar ali o seu trabalho laboral, no sentido de trabalho, que é um lugar mais obrigatório, onde se realmente precisa conviver com aquelas pessoas, não porque você quer, não porque é do seu interesse. Agora, da família também, porque discordar com as pessoas, às vezes não querer seguir as mesmas coisas que as pessoas seguem, não implica em querer ficar debatendo com elas. E agora, deixar muito claro, sabe? Às vezes nem precisa ser por palavras, a sua vida vai sendo direcionada ao seu próprio modo, ao seu próprio ser. Você não vai mudar quem você é para agradar ninguém, não, e não precisa, nem precisa nem se pesar por isso. Ai, porque eu não agrado aos meus pais, ai, porque eu não agrado a todo mundo no meu emprego. Não se trata de agradar, é viver da melhor forma possível, ir se adequando da melhor forma possível nos ambientes, nos lugares. A adequação é muito importante. Então, o que eu fui aprendendo muito, como eu estava dizendo, para retomar aqui a lógica anterior, é que a adequação não implica no reducionismo. Se você está bem com uma pessoa que por exemplo, ela tem um costume diferente do seu, isso não quer dizer que você precisa se sentir pior ou você precisa ser igual a ela, aprender o costume dela, fazer o costume dela na sua vida para você poder se dar bem com ela. Se a pessoa tiver respeito, tolerância, empatia, com o tempo ela vai respeitar os seus limites também e com o tempo você vai respeitando os limites dela. Porque vivemos numa sociedade muito narcisista. O narcisismo virou uma epistemologia social, sobretudo na era das redes sociais. Então, assim, ganha quem demonstra mais status, quem demonstra estar melhor, quem demonstra mais beleza, quem demonstra mais sucesso. E não é, a vida real não pode se reduzir a isso. E isso foi algo que me aliviou muito também a minha consciência, pois quando eu decidi assumir quem eu sou para mim mesmo e para o mundo, e viver quem eu sou na minha integridade e da melhor forma que eu consigo ser quem eu sou, eu sentia muito esse lugar de luta e de autodefesa, que talvez foi muito importante, pois os adolescentes, no estágio da adolescência, eles realmente passam por um processo que é muito considerado rebeldia, né? Mas é um processo onde eles querem se distanciar um pouco psicologicamente, principalmente das figuras de autoridade maior na vida deles, para que eles possam se entender enquanto quem eles são, enquanto sujeito. A criança é muito moldada a partir das perspectivas das autoridades na vida dela. Os professores, os responsáveis, né, que podem ser os pais ou os avós, ou enfim, ou outras pessoas que são responsáveis por essas crianças, né? Existem famílias muito plurais no mundo, né? E assim, a criança é muito moldada pela perspectiva da educação que ela recebe. E a adolescência já é uma fase mais, um pouco de distanciamento deste molde, não que vá ser totalmente diferente, pelo contrário, geralmente as pessoas tendem a instintivamente e coletivamente seguir aqueles padrões que foram agregados a elas, porque isso é um meio de garantir a sua segurança psicológica e na vida, né? Já que aquilo é a realidade concreta qual ela conhece e como ela determina como o mundo e a verdade do mundo, que na verdade é subjetivo, né? Existem famílias das mais diversas, pessoas das mais diversas, e dentro das criações a qual cada um foi inserido, muitas pessoas tendem a seguir com aquilo que ela aprendeu durante a vida. E, assim,
hoje em dia também é um outro processo que é influenciado muito pela escola e pelas redes sociais e pelos grupos de amigos, pela sociedade num todo, de buscar também novas instâncias na vida. Então é por isso que teve esse processo que pode ser agregado a mim e que é um processo coletivo também em determinada instância, apesar de eu estar querendo tratar isso mais a um nível subjetivo, aí cada um entende dentro da sua subjetividade, né? Que é este processo mesmo de poder querer ser quem é, se descobrir enquanto sujeito, descobrir a própria identidade, descobrir a própria verdade, descobrir o próprio caminho, descobrir o próprio percurso. E na fase adulta, durante o estabelecimento na vida e sociedade, e sobretudo no mercado de trabalho, de quem se é, né, ali entre os 20 e 30 anos, é uma idade padrão, né, a qual eu me refiro, mas não é uma idade também que ela é a definidora 100% de tudo. Ah, então você só pode se estabelecer na vida até os 30? Não, não é este o meu objetivo de discursar, né, nesse sentido. A ideia de que tipo há uma ideia padrão das fases de vida embasadas nas faixas etárias. Só que isso é só para uma noção genérica, que dá uma noção muito perspicaz. Realmente é interessante ter noções, né, a qual se amparar, mas nunca deve ser algo que vai embasar 100%. Tanto é que, assim, eu acredito que por conviver, por ter trabalhado com pessoas bem mais velhas, pessoas já aposentadas, acima dos 60 anos, e conversar com elas e ter uma abertura de ver que elas, muitas delas, são super atenadas às atualidades, às coisas que estão acontecendo no mundo, são super abertas a conversar sobre diversos assuntos. Eu quebrei muito com uma perspectiva, por exemplo, de que pessoas mais velhas são pessoas irredutíveis, são pessoas que não abrem a mente para novas coisas. Isso para mim não é uma realidade concreta. Pode sim haver um padrão de pessoas assim, mas não é a realidade concreta que generaliza todas as pessoas, que engloba todas as pessoas mais velhas. Então, assim, essa fase de guerrear, de lutar, de se colocar de uma forma muito ferrenha, que geralmente vem da adolescência, que pode ser um processo que eu até senti assim, não é o processo que eu acredito que deva ser arrastado por toda a vida, porque é um desgaste muito grande e é uma coisa de perca de senso. Ficar querendo ali se colocar, eu sou assim mesmo e você vai entender e é isso e isso. Não, o silenciamento de certas coisas, certas opiniões com que você não concorda, certas ideias de que você não se adequa, certas posturas a qual você não faz parte, ele é muito bom. É o sentido da observação mesmo. Assim como busca-se observar o sujeito enquanto algo distante, né? A ideia de deslocamento mesmo, no sentido psicológico, busca-se observar o outro também, com um distanciamento, um certo distanciamento psicológico. O que não deve, quando... É claro que eu não estou dizendo assim, você deve conviver com a sua família, conviver com todas as coisas que as pessoas fazem, você deve aceitar tudo. Tem pessoas que realmente vivem realidades muito ruins, né? Vivem agressões muito ruins dentro de casa ou em determinados trabalhos, vivem desrespeitos muito ruins. Então, assim, isso vai da realidade de cada um. Tem pessoas que sofreram muitos abusos ao longo da vida, né? É um tema até muito sensível de falar, então eu vou falar bem por alto, assim. Tem coisas que realmente ninguém é obrigado a perdoar, a tolerar. Agora, tem coisas que são tranquilas, porque quando você percebe as pessoas, você percebe que elas também têm dores, elas também têm um medo constante de errar, elas também se sentem culpadas, elas também se sentem erradas, elas também sentem que reafirmar quem elas são é difícil.
É claro, assim, que há dificuldades que são mais passáveis no coletivo do que outras, então cada um vai vendo até onde dá para conviver, até onde dá para se colocar em tudo, mas ter essa, quando é possível, né, ter essa fase assim de adquirir um estágio de observação, tipo, eu te observo, eu busco compreender. A diferença, ela deve ser compreendida mesmo, não repudiada ou aplaudida necessariamente. Às vezes sim, às vezes não. Mas no geral, assim, a diferença, ela não deve ser repudiada ou aplaudida, ela deve ser compreendida. Eu compreendo, mas ali no meu distanciamento. Você acredita nisso? Eu não acredito. Eu compreendo que você acredita, eu compreendo por que você acredita, mas eu não acredito no que você acredita. Eu não quero seguir o que você segue, eu não quero comer o que você come. Eu não vou perder a minha postura por tentar compreender a postura do outro. E às vezes, principalmente quando nós estamos, que é o que eu sinto de mim, e é o que muita gente se sente assim também, numa postura de muita diferença em relação aos ambientes a qual pertence, e se sentir um pouco perdido às vezes, se sentir um pouco deslocado às vezes, isso não faz com que você seja menor do que ninguém, porque você é uma pessoa mais subjetiva, você é uma pessoa que vai menos pela ideia dos outros, pelas ideias coletivas, sabe? E por mais coletiva que a pessoa seja, você pode estar pensando, mas eu sou uma pessoa que dou bem com todo mundo, sou uma pessoa que me encaixa em qualquer lugar, que ótimo, que bom, realmente que bom. Isso é muito bom também, sabe? É muito bom quem é assim, muito carismático, se encaixa em qualquer lugar, aonde vai consegue ficar muito tempo, consegue dialogar com diferentes grupos, isso é ótimo também. Isso é uma habilidade assim interpessoal que é muito aprazível, que é muito boa também. Nem todo mundo é assim. Só que ainda assim, esse tipo de pessoa ainda assim também, igual eu falei, é única, porque é uma habilidade que não é todo mundo que tem essa habilidade de entrar em vários nichos, de estar bem com pessoas de diferentes grupos e elas estarem bem contigo também. Então, assim, é muito interessante observar isso, que até estes tipos de pessoas, elas também são únicas. Todo mundo tem essa subjetividade. E observa-se igual, se você é uma pessoa muito carismática, uma pessoa que está bem com todo mundo, você com certeza já vai observando que tem pessoas que são mais retraídas, são mais introspectivas. Às vezes você pensa, nossa, mas eu consigo conversar até com aquela pessoa que ninguém conversa. Isso é ótimo. A sua habilidade de incluir, a sua habilidade de fazer com que os outros se sintam bem é super valorizável, é super pertinente, sabe? Isso é um padrão único seu também. Então, assim, dentro deste raciocínio que eu desenvolvi ao longo dessas falas que eu fui fazendo, eu consigo perceber, assim, vários tipos de coisas que poderiam ser colocadas como contrariedades, mas não são contrariedades a um nível de hipocrisia. Se alguém quiser achar isso, aí é o direito democrático da pessoa achar o que ela quiser, né? Mas não é neste ponto. Ser contraditório é parte da vida, é parte de algo que todo mundo tem que ser. Por exemplo, eu me sinto uma pessoa introspectiva. Eu ainda me sinto uma pessoa retraída em muitas coisas, mas todas as pessoas ao meu redor costumam dizer que eu sou uma pessoa comunicativa, que eu sou uma pessoa carismática, que eu sou uma pessoa que conversa bem, que se expressa bem, e isso para mim é uma grande surpresa, pois eu ainda me vejo como uma pessoa introspectiva, tímida, e nisso eu consigo perceber, observar uma contradição entre mim e o que as pessoas veem de mim, sabe? Porque assim, é uma contradição, mas não é hipocrisia, está longe de ser, até porque aí já vai para outro campo, né? O campo já é outra coisa.
Até porque eu sou uma pessoa que vivo ao máximo o que eu acredito. Eu vivo ao máximo o que eu sou. Tem coisas que eu não vou conseguir. Isso eu fui aprendendo muito também este ano. Ninguém é invicto. Ninguém é uma mesma coisa 100% o tempo inteiro. Até porque se for isso, é querer ser moral. E querer ser moral muito o tempo inteiro, isso é algo impossível. Todo mundo tem moral, né? E a moral ela é relativa. Por isso que existe a ética, né? Dentro da filosofia, a ética é uma coisa mais universal, é uma coisa que parte mais do princípio social coletivo, é uma coisa que parte mais dentro do princípio das leis, da legislação, da jurisprudência. Agora, a moral ela é muito relativa. Uma pessoa que vive num lar, por exemplo, onde todo mundo se reúne, canta e dança e toca instrumento, para ela aquilo ali é tranquilo, aquilo ali é moral, é bom, é uma coisa, eu particularmente acho bom isso, né? Tocar instrumento, cantar, dançar, sorrir, se divertir. Agora, tem pessoas, eu já fiz aula de dança, eu gosto, e tem pessoas que pensam, uma pessoa que é homem não pode dançar. A moral dela é outra, porque existem diferentes grupos na sociedade, existem diferentes contextos na sociedade. A sociedade ela é muito ampla, ela é muito ambivalente, ela é muito diversa, ela é muito diferente mesmo. E a diferença é que não é tratado num sentido, igual eu falei, ruim. Também não estou querendo tratar num sentido bom, embora esse caso que eu disse, dançar, cantar, para mim é uma coisa boa, é um sentido bom. Para mim é realidade, para minha pessoa. Apesar de que é outra contrariedade que eu comecei a notar em mim, que apesar de eu gostar de falar, eu gostar de cantar, eu gostar de dançar, eu gostar de galera, eu também sou muito silencioso, eu também gosto muito de ficar sozinho, eu fico a maior parte do tempo em silêncio. Então, assim, isso é uma contrariedade que eu consigo apontar em mim. E isso de ser contraditório não é nada a ver com eu não estar sendo eu mesmo. Eu estou sendo eu mesmo. Mas ser eu mesmo é ser multifacetado, é ter múltiplas funções, é me colocar de diferentes formas, como eu já havia dito, a depender dos contextos. Agora, eu estou entrando, estou saindo em vários ambientes, mas eu agrego em mim mesmo, com as vivências com os outros, várias coisas que eu acho que são bacanas, que eu posso levar na minha vida e tal. Só que várias coisas eu conservo em mim, na minha identidade, na minha postura. Eu conservo o que eu gosto, eu conservo quem eu sou, eu conservo com quem eu quero me relacionar, tanto no dia a dia como de forma mais íntima. Eu conservo a mim mesmo, porque a mim mesmo eu não vou mudar porque eu recebi uma crítica. Coisas que eu acho que são partes fundamentais de mim, coisas que eu sei que não estão erradas, coisas que eu sei que não são ilegais, que não estão em desacordo com a minha ética, que é a ética coletiva também, né? Que a ética é muito mais ampla, né? Do que a moral de um de outro, porque se as pessoas tentam se colocar em vários ambientes no sentido de tipo agradar a todo mundo, ser igual a todo mundo, elas nunca vão conseguir e vão se perder de foco. E aí o descanso, voltando a falar do descanso, para mim ele foi muito importante, porque esse ano eu cheguei a ter alguns pensamentos intrusivos, que eram assim, pensamentos que eu via que eu tive certas falas, às vezes que eu não concordo muito, tive certas ações que eu não concordo muito, e eu ver isso não é ficar me punindo, me culpando, me castigando, nossa, como eu fui ruim. Não, pelo contrário, essa moral assim de ruim, de bem, de mal, de pecado, ela é para quem segue isso, e tá tudo bem. Para mim que não sigo isso, não tem isso na minha cabeça. Tipo, isso é pecado, isso é ruim. Não tem isso na minha cabeça. Simplesmente. Às vezes eu posso até falar nesse linguajar, né? Dependendo do contexto do ambiente, mas a minha percepção do que é isso, do que é ruim, do que é bom, é diferente da percepção das pessoas, né?
que uma pessoa pode ter uma percepção, outra pessoa pode ter outra, dentro dos mesmos grupos há divergências. Se colocar, se o mundo acabou, sei lá, sobrou 3 irmãos trigêmeos no mundo, só sobrou 3 gêmeos, vão ser 3 pessoas, e dessas 3 pessoas surgiram 3 novas ideologias do mundo, porque cada pessoa pensa diferente mesmo. E isso vai gerando uma grande gama, né, de sentidos, de pensamentos, de tudo. E é isso que eu estou conseguindo ver mais. E essa foi uma grande lição que 2025 me trouxe. Principalmente da resistência, como eu havia dito, da contrariedade, né, da ambivalência e da multiplicidade. E é isso que 2025 me ensinou muito. Tanto para mim ser tolerante comigo mesmo, respeitoso comigo mesmo, entender, compreender, aceitar, respeitar as minhas diferenças, as minhas limitações, nunca no sentido de me sentir impossibilitado, me sentir inferiorizado. Não. Por mais diferente, por mais oprimida que a pessoa possa ser na sociedade, ela no íntimo dela ela nunca deve se sentir pior. Ah, você é pior porque você sei lá, gosta de um time que está perdendo. Não. Você gosta do seu time, tem amor ao seu time, beleza. Eu decidi, eu ainda não sei muito de futebol, né? Mas eu decidi adotar o Atlético Mineiro como meu time. Já escutei de uma criança, fui trabalhar num playground, num parquinho, a criança me perguntou, tio, qual é o seu time? Falei, Atlético. Pra saber dialogar mais, né? E aí eu acho que já estudei muito religião e política. Então agora dizem que no Brasil política, religião e futebol não se discute, né? E tá todo mundo falando disso o tempo inteiro. Então assim, eu falei, vou entrar no campo do futebol agora. Pensei Atlético, porque é um time que luta muito por causas sociais. É um time que é muito pautado no respeito, perfeito ninguém é. Mas assim, o Atlético, pelo que eu pesquisei dele, tem muitas ações sociais. Ele defende causas sociais, ele se pauta muito no respeito da pluralidade da sociedade. Então eu falei, e também é o time do meu estado, né? Sou mineiro, falei, você é atleticano. A criança já virou pra mim e falou, Atlético só perde, não sei o quê. Eu falei, aí você me derruba. Falei, já vou entrar num time que tá perdendo aí, mais um. Mas assim, é isso, eu decidi ser atleticano. E pesquisei e realmente pensei, poxa, realmente a Atlético não tem muito ganho aí, né, no futebol. Mas vou ser atleticano, não vou ficar fanático com futebol, nem entendo muito, eu acho que eu vou morrer sem entender tanto. Mas sei que o Hulk é do time, e é isso, estou aprendendo aos poucos, estou assistindo algumas coisas. E o futebol assim, é só um exemplo para ilustrar mesmo. Que tipo, você quer ser de um time ou você é de um grupo, às vezes você é por escolha, igual eu escolhi ser do time. Tem coisa que a gente já nasce. A gente sabe, a gente já nasce de um jeito, a gente já nasce com determinados gostos, a gente já nasce com determinado tom de pele, a gente às vezes nasce numa família que é de uma religião que é minoritária dentro da noção do país e é uma religião desrespeitada pelos outros. Então a gente já nasce em certos contextos e outros a gente se escolhe. E seja por escolha ou porque você nasceu com aquela identidade, você não tem que se envergonhar dela. Mesmo que a sociedade diga, você é pior, você é inferior, você nunca deve acreditar nisso. Então, assim, entender as suas limitações é entender como trabalhar a partir delas para poder superar a si mesmo e para poder também evoluir e alavancar. Eu tive vários professores assim, que muitas pessoas na vida diziam, nossa, esse professor nem deveria ser professor, nossa, esse professor é uma pessoa errada. Mas assim, eram pessoas super inspiradoras para mim, tipo assim, por várias coisas, vários motivos diferentes, assim, super me inspiravam mesmo, e a outros alunos também. Eram pessoas que inspiravam muito as novas gerações com o seu senso de progresso, com o seu senso de justiça social. Agora, santo perfeito ninguém é. Isso que eu percebi, principalmente eu estudando numa universidade federal.
eu convivendo muito com movimentos políticos, eu convivendo muito com uma diversidade de pessoas muito grande mesmo. Tem pessoas de vários países, tem pessoas de vários estados, tem pessoas de várias crenças. Eu estudo com pessoas que são ciganas, eu já morei com pessoas que são do continente africano. Tipo assim, tudo isso foi muito difícil conviver com pessoas diferentes. Às vezes dentro da própria família há uma diversidade, mas o que eu aprendi muito esse ano, numa filosofia, numa palestra que eu assisti, que às vezes a palestra dizia que a sua própria família vai ser sua grande adversária. E aí adversário não no sentido o opositor, o inimigo. Não. A família vai ser adversária porque às vezes naquela diversidade o aprendizado mora. E ali vive a lição que você precisa aprender. Então, assim, é isso, basicamente. A diversidade, muitas vezes, ela vive na lição. A diversidade, ela é diferente da oposição, muitas vezes. E também, não sempre, mas muitas vezes sim, o que eu estou aprendendo, uma lição que 2025 me trouxe, é que a diversidade ela é diferente da inimizade. Então, assim, é uma coisa até difícil de colocar no dia a dia, tem que ser de forma muito sutil, porque nem todo mundo entende isso, né? Pelo contrário, e por isso mesmo que com relação ao outro, uma lição que eu já entendia na teoria, né? Mas que eu estou tentando cada vez mais aprender na prática, que 2025 me trouxe, é que dentro de cada adulto vive uma criança ferida. E ela está tentando acolher, ela está tentando curar aquela criança interior dela. Que são coisas que ela traz lá da infância, que ela ainda não entendeu, ela ainda não tratou, ela ainda não curou. É por isso que poucas pessoas fazem terapia, infelizmente, né? Mas para aprender a lidar com o trauma de gente que não faz terapia, que se acha normal e que quer encher o saco dos outros, infelizmente. Eu acredito que todas as pessoas deveriam fazer terapia. Eu estou no processo agora de voltar a fazer a terapia. Depois que a minha psicóloga mudou de estado, após 2 anos fazendo terapia com ela, eu me senti um pouco no processo de luto, assim. No sentido, não que ela não morreu, graças a Deus, né? Mas eu falo assim, no sentido de tipo, eu ainda tô superando que ela foi embora, sabe? Porque eu fiquei assim, retraído de querer me consultar com outra pessoa. Eu já tinha criado uma relação muito legal com ela. Só que é isso, sabe? Tipo, é uma coisa que você tem que aceitar. Os ciclos começam, terminam. Às vezes são ciclos muito curtos, né? E começam, terminam. Na universidade é isso, toda hora tem gente iniciando a universidade, tem gente se formando. E a gente precisa aceitar. E viver o momento ao máximo, mas com a cabeça no lugar, o pé no chão. Sempre sonhando, sempre almejando. Não, eu acho que a cabeça nas nuvens, como diria os engenheiros do Havaí. Com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. É isso. É Infinita Highway, o nome da música. Porque você não pode também se entortar, sabe? Tipo, ai, eu vou deixar de crer no que eu creio, eu vou deixar de sonhar o que eu sonho. Não, não é o caminho, sabe? Não é o 880. Eu gosto daquela música da Pitty também. Não conheço o que existe entre o 8 e o 80. Porque é isso, não é 880. Não é bom ou ruim. Muita coisa não é assim. E eu não estou falando isso assim em nenhum sentido específico, não estou relativizando coisas ruins, não estou falando que a pessoa, sei lá, cometeu um crime e isso não é ruim, não estou falando nesse sentido. É mais um senso filosófico daqueles valores que a gente vai trazendo no nosso dia a dia mesmo, nas nossas próprias reflexões, percepções. E a ambivalência eu acho que é a chave da palavra, do conceito que eu trago para fechar aqui agora esse raciocínio, esse vídeo. Então é isso, se você viu aí até aí, eu vou pedir, né, que você curta, se inscreva, compartilhe, vamos fazer novas reflexões. Nós que somos pessoas aí fora da casinha, vamos sempre vivendo e nunca abdique
de ser quem você é, de crer no que você crê. Não abdique, reforce, crê na sua identidade mesmo. E é isso. Até mais, um abraço, Matanê!